Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Que coisa boa! Olha só, trazendo aqui o vídeo. Eu falei que eu ia fazer um vídeo só do JK, do Jânio e do Jango, mas não teve jeito. Os vídeos ficaram grandes, então agora trazendo o último vídeo da trilogia do JJJ. O Jânio Quadros. Bem, o Jânio Quadros renunciou no dia 25 de agosto e criou um problema muito sério na política brasileira, porque o João Goulart estava viajando para a China, porque o Jânio havia restabelecido ou iniciado as relações comerciais com a China, e o João Goulart estava lá para viabilizar, para, né, dar as cartas de boa-vinda, para dar as caras, né, para, enfim, possibilitar, viabilizar o comércio entre o Brasil e a China. E aí, bem, para as forças, os militares, os conservadores se mobilizaram para impedir a posse de João Goulart, porque o João Goulart também tentaram colocar ou colar a pecha nele dele ser comunista. Ele não era comunista. Mas, e aí, quando ele fica sabendo, ele volta para, pelo menos em direção à América, né? E ele acaba indo, no final das contas, lá para o Paraguai. Eu tinha falado em algum momento o Uruguai, mas era o Paraguai que ele foi. E aí o presidente da Câmara dos Deputados, que é o Ranieri Mazzilli, ele assume interinamente, aguardando os acontecimentos, e aí há uma grande mobilização entre as forças conservadoras, parte do Congresso Nacional e os militares para impedir a posse do João Goulart. Na verdade, eles estão tentando dar um golpe, o que não estava, e é golpe porque ele não estava previsto na Constituição. O que era previsto na Constituição é que o João Goulart deveria assumir, independente de qualquer coisa. E aí, o que acontece? Por causa disso, o Leonel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, e era próximo ao João Goulart, ele se mobiliza, liderando a chamada campanha da legalidade, para garantir a posse do João Goulart. Inclusive tem uma foto que eu não mostrei aqui, é do Brizola com uma metralhadora numa rádio dando entrevista e dizendo, ameaçando o país de uma guerra civil, enquanto não houvesse a posse do João Goulart. No final das contas, pouco tempo depois, do dia 25 de agosto, né, até o dia 7 de setembro, o João Goulart ele assume a presidência, mas ele assume a presidência ele assume fazendo um juramento de que ele não teria mais agora o cargo de presidente, quer dizer, pelo menos o cargo de presidente do executivo não seria mais importante porque se implementou o parlamentarismo no Brasil. E o parlamentarismo foi resultado da chamada solução de compromisso. Essa solução de compromisso ela é uma ruptura democrática, porque ela não cumpre aquilo que está previsto democraticamente nas eleições ou não cumpre o que está estabelecido na Constituição. Então eles tiram o presidencialismo, a revelia, né, da presença do João Goulart, e o João Goulart assume o poder, mas sem ter poder de governo. Quem vai ter poder de governo vai ser o primeiro-ministro. E aí o parlamento governa, né, por meio da figura do primeiro-ministro, do chanceler, até 63. O parlamentarismo não deu muito certo no Brasil, ele ficou uma coisa meio estranha. E aí as pessoas se sentiam mesmo ressentidas ou não representadas por esse sistema. Tanto é que nessa solução de compromisso havia uma previsão de que o plebiscito seria feito em 1964, ele acabou sendo antecipado para 1963, e aí vai vencer o presidencialismo. Então o plebiscito ele é uma consulta popular, é uma votação, mas ao invés de você votar num candidato, você vota numa decisão, numa resolução. E aí o povo, então, que aparece para votar, vota para o retorno do presidencialismo. Então ele volta a ser presidente efetivamente. Quer dizer, aí o João Goulart vai se tornar presidente no início de 63, mas ele vai ficar pouco tempo no poder, ele vai ficar um ano e pouco só no poder, e as tentativas dele implementar alguma coisa são muito mal recebidas. Porque o João Goulart, por mais que ele tenha sido vice-presidente do JK e tenha sido ministro do segundo governo Vargas, ele é uma figura que politicamente era fraca, diante da composição das forças políticas que existiam no Congresso e, enfim, no sistema político de uma forma geral. Porque ele foi impedido de assumir o governo de uma maneira plena, né? Não tinha poder de governo por um tempo.
E aí quando ele sobe ao poder, a situação econômica do país está muito ruim. E aí ele tenta melhorar, ele faz planejamentos, ele tenta fazer com que o país decole, mas ele não consegue. Ele chama um economista renomado no Brasil, que se chama Celso Furtado, elabora o chamado plano trienal. Esse plano trienal ele não consegue prosperar, há uma situação de grande inflação no país, por outro lado, o poder de compra da população cai bastante e o crescimento econômico também diminui. Então, o Brasil está numa situação muito complicada em termos de organização financeira e econômica do governo. Então, há uma mobilização, inclusive da mídia, para mostrar essa fragilidade dos planos econômicos, do plano econômico do João Goulart, que está ali tentando negociar, está tentando se mobilizar, está tentando fazer alguma coisa, mas ele não tem o respaldo que ele precisa para levar isso à consecução, principalmente porque é o seguinte, o Brasil estava mergulhado numa dívida externa. O Brasil saiu da construção de Brasília, saiu do governo JK bastante endividado. E aí, numa situação em que a crise econômica está instalada no país, somado ao fato do Brasil estar devendo muito dinheiro para fora, então é muito difícil que algum governo ou empresa acredite nesse governo, acredite nesse contexto para investir dinheiro. Então o João Goulart ele tem bastante dificuldade de implementar suas ideias. E aí quando ele anuncia as chamadas reformas de base, que previa reformas ou reestruturações no campo administrativo, fiscal, na reforma agrária, enfim, uma série de setores da sociedade, ele não tem força política para que isso seja bem recebido pela sociedade de uma forma geral. Ele, no dia 13 de março de 64, ele vai anunciar na Central do Brasil, que é um lugar de muita mobilização política no Rio de Janeiro, e ele então, ao anunciar, ele vai causar um efeito negativo naqueles grupos que estavam já se mobilizando para tentar forçar a sua renúncia ou retirá-lo do poder. Então já há uma movimentação e, na verdade, o que acontece é uma forte reação das forças conservadoras que se mobilizam contra o governo do Jango. Ele poderia fazer o que quiser, ele poderia falar o que quiser, até mesmo falar o que os militares gostariam de ouvir ou que as forças conservadoras gostariam de ouvir, que muito provavelmente essa mobilização seria inevitável. Porque o Jango, embora ele fosse no máximo de centro-esquerda, os grupos conservadores conseguiam colar a imagem de que ele era anticomunista, que ele era comunista. E ele não era. Nem o JK, nem o Jânio e nem o Jango, nenhum deles era comunista. Mas isso não importava, porque o mais importante era o que as pessoas queriam ouvir. E aí, quando ele anuncia, por exemplo, que ele iria fazer essas reformas, quando ele discursa na Central do Brasil, quando ele apoia lá no Automóvel Clube o movimento dos marinheiros, tudo isso já é suficiente para convencer a população de que, na verdade, ele está querendo ser o Lenin do Brasil, e que não era, né? Mas somado com o fato de que o Brasil está vivendo uma crise econômica muito grande, o Brasil está com a inflação de 80%. E isso é muito problemático. Isso não tem governo que consiga sustentar isso. Hoje, se a inflação chega a 10% ao ano, quer dizer, né, pode ser ao mês ou ao ano, é um absurdo inimaginável para a saúde da economia do país. E naquela época, para os padrões da época, crescer apenas 3% era uma situação bastante complicada também, porque o Brasil tinha níveis de crescimento muito maiores. Porque, afinal de contas, o Brasil estava sendo construído, então ele tinha que crescer inevitavelmente mesmo. Mas, ou seja, do ponto de vista político, o governo era um governo bastante limitado. Do ponto de vista econômico, há uma situação de crise muito grave, há uma desconfiança muito grande, principalmente dos setores conservadores e também ligados aos Estados Unidos. Há uma mobilização norte-americana contra o João Goulart também, e essa mobilização norte-americana, contando com o apoio de Washington, né, com o apoio do presidente da República dos Estados Unidos, vai ser suficiente para que os militares se sintam encorajados para dar o golpe. Mas não só esse apoio dos Estados Unidos,
mas o apoio, sobretudo, da sociedade brasileira, que vai fazer grandes manifestações, incluindo a mais famosa, que é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que é basicamente uma mobilização anticomunista, e que consegue, né, colocar ou colar essa imagem de comunista no Jango. Então a mobilização em São Paulo foram 500 mil pessoas para a rua. E essa mobilização ela dá empoderamento para essas forças conservadoras, principalmente os militares, que vão aí então se mobilizar para tirar o João Goulart do poder. Então o João Goulart ele aposta, na verdade, quando ele percebe que ele está politicamente fragilizado, ele parte para um confronto mais virulento. E esse confronto virulento vai resultar na, na derrubada do seu governo. Então os militares começam a agir efetivamente. No dia 31 de março, o general Mourão Filho, tem uma música tocando aí, que vocês estão ouvindo, não sei se vai atrapalhar, mas qualquer coisa eu diminuo depois, tá? Eu vejo a edição aqui. Mas então, o general Mourão Filho, ele se mobiliza com umas tropas em direção ao Rio de Janeiro. Na verdade, no Rio de Janeiro, nessa época, não se chamava Rio de Janeiro, chamava Estado da Guanabara. E aí o João Goulart vai para o sul, e o presidente da Câmara dos Deputados ele declara que a cadeira da presidência está vazia, o que foi um golpe, na verdade, porque a cadeira não estava vazia, o presidente estava no país. Só que o presidente, ao perceber que ele não conseguiria manter o, o governo e também ele poderia criar um clima de guerra no país, ele acaba então deixando o país. E aí, poucos dias depois, o general Castelo Branco assume o poder e aí começa a ditadura militar. Uma coisa, então, é o golpe civil-militar, que é apoiado pelo Congresso, apoiado pela Igreja Católica, apoiado pela imprensa, apoiado pelas forças conservadoras. E outra coisa é a ditadura militar, que aí os militares tomam a rédea do governo e vão governar o país de 1964 até 1985. Mas isso já é história para depois. Um grande abraço para vocês e até a próxima, gente. Tchau!